Olá, começa a partir de agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica. Você nos acompanha pelo Spotify, YouTube e também pela rádio comunitária Vanguarda. Hoje, a parte 2 de um tema muito bacana, a industrialização do Brasil. A gente já falou sobre a parte econômica do Nova Indústria Brasil, um plano de ações e investimentos para a neoindustrialização do país durante o período dos próximos 10 anos. Já conversamos com o presidente Assis Mello e com o economista Davi Fialkov. Hoje, uma ideia bacana que surgiu a partir daquele programa foi contar um pouquinho dessa parte da... Tem uma história a nossa indústria, a industrialização no país, e dois convidados especiais para falar sobre isso. Saulo Velasco, historiador, já é figurinha carimbada aqui do programa, e o nosso idealizador do podcast, o Rafael Ferreira, que é primeiro secretário do sindicato e também professor de história, já está até dando aula. Bem-vindo novamente, Rafa. Olá, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui no Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica, e mais uma vez de parceria aqui com meu colega historiador, Saulo, né? É sempre bom estar aqui com vocês. Saulo, bem-vindo novamente. Dessa vez vai levar a caneca para casa. Sim, eu estava esperando essa caneca desde o ano passado, mas infelizmente não pude vir aqui no último programa do ano que eu ia participar, mas hoje eu estou levando a caneca. E mais uma vez é uma satisfação aceitar o convite do Pode Sim, o Pode Sim dos sindicatos metalúrgicos, o podcast da categoria metalúrgica, e principalmente falando de história do trabalhador e principalmente a história, né, da classe trabalhadora do nosso país. Muito bem, o Brasil é conhecido sim por ser o país do agro, da agricultura, enfim, da agricultura familiar. Vamos contar um pouquinho dessa história, então, da indústria. Claro, não dá para dissociar com a história do trabalhador, né? Mas como é que começa aí a indústria no país? Quem é que... Pode ser o Rafa. Rafa, começa então, faz as honras aí. O que a gente poderia chamar de indústria também, muitas vezes as pessoas não se dão conta, que foi no período já do Brasil colônia ainda, né? Que foi a transformação da cana de açúcar no açúcar em si, né? Então, a gente vai ter os primeiros processos produtivos direcionados para um mercado externo. Então, o Brasil, desde cedo, ele vai ter aquela característica que a gente chama de grandes latifúndios, né? Mão de obra escrava, concentração de renda para uma pessoa, uma família, né? E essa monocultura, um produto só. No caso do Brasil, ele, desde cedo, então, ele extraía a cana e fazia o açúcar nos engenhos, né? Já era um processo, digamos assim, industrial, né? Processo que era direcionado ao mercado, porém, não mercado interno, externo, né? Quem ficava com todo o lucro, com certeza, eram os donos do latifúndio e também a nobreza europeia, a nobreza portuguesa, né? Então, o Brasil ele vai se introduzir no mercado desta forma. Claro, muito ainda voltado para a questão agrária, né? A gente vai ter outros ciclos, né? Com o passar do tempo. Um outro grande ciclo que teve foi a mineração, né? Gerou um grande ciclo econômico no país. O café também, né? O café foi até ainda século XX, metade, era um dos maiores produtos exportados no Brasil, né? Claro que a gente está falando em produto in natura também, né? Não é tão processado assim, mas o Brasil se introduz no mercado mundial desta maneira, né? Como ele vai começar as primeiras indústrias no Brasil, ainda no século XIX, finalzinho, né? O Brasil entra tardiamente no processo industrial moderno. A Europa toda vai passar... Chama a partir da Revolução Industrial. A Europa toda vai passar por uma Revolução Industrial ainda no século XVIII, né, para XIX. O Brasil vai aderir ao movimento praticamente no finalzinho do século XIX, né, bem tardiamente, né, até porque durante grande parte... Quando o Brasil ele era império ainda, né? Depois da chegada da família real aqui, tudo mais, por muito tempo o Brasil era proibido de instalar indústrias em território nacional. Para quê? Para que os produtos da Europa pudessem ser vendidos aqui. Industrializados, que é algo que a gente sente esses reflexos disso ainda. Exatamente. Então, a história do Brasil
resumidamente, do início era isso. Claro que a gente vai entrar... Sim, vamos entrar em mais detalhes. Depois, na fase assim, da industrialização pesada mesmo, começa com o Getúlio e depois com o Juscelino, né? E aí que a gente vai, de fato, ser um país competitivo, digamos assim, nessa parte industrial, né? Saulo, por que essa demora? O Rafa falou, teve a Revolução Industrial na Europa, demorou um pouquinho para chegar aqui. Para tu contar a partir desse período, então, por que tem essa demora? Por que o Brasil tem esse atraso, tem essa cultura de ser... Já é industrialização, mas era do agrário, né? Da cana-de-açúcar sendo transformada em açúcar, o café, de certa forma, sendo transformado, ainda ligado à agricultura. Por que a gente tem esse delay, digamos assim? Porque, vamos dizer assim, na questão desse atraso secular, ou que vai... E não se fala de um século só, ou seja, de vários séculos. Se pegarmos a Revolução Industrial, nós temos ali em torno de 300 anos, nós temos uma industrialização tardia no Brasil, 300 anos depois. Então é um atraso secular de vários séculos. O Brasil, como o Rafa falou, o Brasil ele estava baseado, ou seja, a base estrutural do Brasil, numa espécie do tripé. Tu falou que seria o tripé da plantation, que eles chamavam. Tanto que aconteceu isso aqui no Brasil e no sul dos Estados Unidos, onde nós temos o que seria esse plantation? O latifúndio, a monocultura de exportação, aí se produzia um produto só, que foi citado o exemplo como a cana-de-açúcar, o café, num determinado momento a mineração, enfim, e a base disso tudo é a mão de obra, só que a mão de obra escrava, a mão de obra escravizada. Então essa base da mão de obra escravizada, ela vai ainda, a elite dominante no Brasil, ela não quer abrir mão desta escravização. Ela não quer de jeito nenhum abrir mão da escravidão. Ou seja, então, se vai politicamente, isso vai influenciar diretamente dentro da política, o jogo político ele está envolvido no sistema escravista, que é o que dá, né, a base econômica, a infraestrutura, ela vai impactar na superestrutura, que entra a questão política, ideológica, religiosa, jurídica. Então essa superestrutura está sempre baseada onde? Na infraestrutura, que é a mão de obra escrava. Então isso vai levar com que se mantenha esse atraso. Nós tivemos em 1822 a independência do Brasil, também de certa forma atrasada em relação a outros países, principalmente aqui na América Latina e Estados Unidos, inclusive. Nós tivemos a independência, só que a independência manteve o quê? Manteve a escravidão, a independência manteve ainda a economia exportadora, agrária e monocultura, e de forma alguma os dois imperadores que nós tivemos, eles tiveram interesse de libertar os escravos, ou aceitar, de certa forma, o movimento abolicionista. Lá no final, que se tem o movimento abolicionista, logo depois do Segundo Império, nós temos o movimento abolicionista, porque primeiro nós tivemos, se nós pegarmos, por exemplo, a Revolução Burguesa, quando se fala de Revolução Burguesa, que nós tivemos na França, na Inglaterra, Revolução Industrial, vamos trazer para a Revolução Burguesa. Revolução Francesa, Revolução Burguesa. E chegarmos no Brasil, nós tivemos a etapa da Revolução Burguesa no Brasil, nós tivemos em 3 etapas. Primeiro, nós tivemos, vamos dizer, pode ser a independência como uma condição, 1822. Depois, nós tivemos juntos, quase juntos ali, a abolição em 1888, junto com a República, então a segunda etapa. E a terceira etapa, ela só vai se concluir quando o Rafa falou aqui. Ela se conclui com a Revolução de 30. A terceira etapa. Já na França, pegar o exemplo da França, a Revolução Burguesa aconteceu, veio sim se construindo, lá no final, o feudalismo não caiu de uma hora para outra, mas quando foi para tomar o poder, houve o quê? A radicalização da tomada do poder. Na França aconteceu de uma vez só. Na Inglaterra também. Agora no Brasil se dá em 3 etapas. Isso levou mais de 100 anos para se concluir uma revolução burguesa no Brasil. Então isso vai impactar diretamente na industrialização. Sem falar da proibição, por exemplo, da indústria aqui na época do sistema colonial. E sem falar, se pegando o exemplo do Getúlio,
Nós falamos no final da questão agrária, por exemplo, que era o café. O Getúlio, ele entrou para a história, inclusive, com uma ação que ele toma de queimar o café. Ele queima o café. Ele queima o café de uma forma de certa forma, ele quer que o café mesmo perca esse espaço, perca, inclusive, poder econômico, e que essa classe dominante que antes eram os latifundiários do café, eles sejam substituídos. Mas não, eles não foram substituídos, mas eles tomaram uma outra forma de poder. Tinha na época a República do Café com Leite, exatamente, que era o que tinha, né? E eles não foram substituídos. Muitos se anteciparam, abriram mão, sim, daquele processo das lavouras, mas logo em seguida eles aproveitaram a mão de obra que estava vindo dos imigrantes. De certa forma, os ex-escravizados foram jogados na marginalidade, foram jogados à margem da sociedade, e de certa forma não foram jogados, e aí se vem uma nova mão de obra. Uma nova mão de obra em que, o que vai acontecer? Aí esses senhores, antes que eram os senhores do café, passam a ser os líderes dos partidos republicanos. De uma hora para outra, por interesses, eles viram de monarquistas e escravagistas para alguns abolicionistas, entre aspas, e republicanos, de uma hora para outra. Por quê? Pelo interesse de se manter no poder. Então, o Brasil, dá para se dizer que o nosso país, ele é um país das rupturas incompletas. Tem as rupturas? Tem. Falamos em Revolução Francesa, Revolução Industrial, mas no Brasil nós tivemos as rupturas incompletas. As classes dominantes anterior, elas conseguem se manter no poder e até mudando de roupa. Junto, se nós pegar a história do Brasil, nós vamos até inclusive com a eleição do Lula, a partir de 2003, em 2002, quando ele assume em 2003, se nós pegarmos a parte das classes dominantes estavam também, inclusive na chapa. Não estou dizendo que está errado. Eu só estou dizendo que é a nossa realidade. A ruptura incompleta. Eu não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que está certo. Inclusive, isso faz o link com o projeto da Nova Indústria Brasil. Que nós temos que também alimentar, criar esse projeto de desenvolvimento industrial e que, querendo ou não, vão se beneficiar também os empresários. E tem, nesse momento. Só que demonstra que o processo é de rupturas incompletas. Hein, Rafael, bacana esse modo como vocês estão contando nessa história. Poderia ter outro viés, o viés dos empresários. Fulano de tal veio aqui, montou a indústria tal, o empresário tal, gerou emprego tal. Não, esse viés histórico que vocês trazem é muito bacana para a gente chegar, como o Saulo falou, até na nova indústria que não surgiu do nada. Não, com certeza não foi do nada, né? A gente sempre se apoia e sobe em degraus da história, né? Então, a gente vê as coisas acontecendo, se transformando e, assim, não é do nada, não, né? E não é, eu quero dizer assim, não é, veio um empresário tal, veio a empresa tal e desenvolveu, não, é a questão dialética, tem a exploração da mão de obra tal, tem os interesses de uma classe tal, é assim que se vai construindo a industrialização feita dessa forma também. E a gente nós estávamos falando ali fora antes, aí a importância do Estado, a importância do poder do Estado. Se nós falamos, o Rafa falou do Getúlio, eu falei da Revolução de 30, através do Estado que se dá o incentivo à industrialização. O Getúlio foi um latifundiário. O Getúlio nasceu em São Borja, tinha latifúndios, criador de gado, descendentes tanto de maragatos e chimangos, e esse latifundiário que faz a Revolução Burguesa no Brasil, que conclui ela, porque não foi um burguês que concluiu, e sim, muitos tiveram seus benefícios com o Getúlio. Podemos falar o que quiser do Getúlio, mas o saldo do Getúlio é um saldo positivo. Se botar conta corrente, como se fosse conta corrente, aprontou bastante? Sim. Cometeu erros? Sim. Mas nessa questão da indústria, de construir a base nacional de desenvolvimento do Brasil,
o Getúlio tem um saldo positivo. Deixa eu contar uma coisa para vocês, então. Eu tive uma ocasião fazendo a cobertura das eleições na Venezuela, na época do Chávez, e num dos meus passeios, visitas lá, era uma espécie de museu, um local que tinha o hall da fama dos comunistas. Aí eu fui olhar, legal, aqui ó, o Che Guevara, Fidel Castro, Mao Tse Tung, Lenin, Marx, vários quadros e tal. Mas quem é esse aqui? Tinha o quadro do Getúlio Vargas lá. Não sei, vocês podem me ajudar, assim, mas ele é polêmico e tal aqui no Brasil, mas ele tem um certo respeito dos camaradas. Ele fez parte de um período da história, assim, em que as lideranças populistas, por que não dizer assim, né? Elas se ergueram, mas, digamos assim, que nem o Saulo falou, penderam um pouco mais para a esquerda do que à direita, sabe? E se tu vai pegar isso num período dos anos 30 até os anos 50, os anos 50 principalmente, era Guerra Fria, né? Se você não tivesse alinhado a um lado, você automaticamente era considerado do outro lado, né? Então, para muitos, qualquer mínima intervenção social que se faça, um mínimo de bem-estar para a nação, já é considerado um comunismo, né? Sendo que se vai pegar mesmo e fazer a lista certinho, de comunista ele não tinha nada, né? Mas tava lá, só achei curioso que ele estava no hall da fama lá dos comunistas. Muito pelo contrário, ele até entregou alguns comunistas de bandeja, né? Para alguns regimes totalitários, enfim. Mas, assim como o Saulo falou, tu vai pegar o saldo ficou positivo. Por quê? Pelo incentivo à indústria, pelo investimento que teve, pelo, vamos dizer assim, a boa relação que ele também teve com a questão dos sindicatos, né? Eu não vou dizer que antes dele não existia sindicato, que existia, tá? Sempre, né, que sempre existiu, mas desde que existiu o capitalismo, os trabalhadores se reúnem de forma a defender seus interesses e se organizam dessa forma. Porém, o Getúlio, ele vai alinhar um pouco os sindicatos à estrutura governamental. E o que ele vai fazer também? Vai fazer o seguinte, um sindicato por categoria, né? Antes disso, era um pouco mais geral, né? Os trabalhadores tinham uma luta um pouco mais unida, né? Se a gente vai pensar dessa forma, a gente vê que fragmentou, sim, a luta sindical, pode ter fragmentado, talvez hoje... Por isso se unem em centrais agora, né? Mas, isso. Enfim. Mas, assim, ele deu, como é que vamos dizer assim, uma tranquilidade até um pouco jurídica aos sindicatos, né? Tirou, assim, daquela ilegalidade que era antes, né? Então, para os trabalhadores, isso é importante, ter uma organização legal, né, em que seja possível se filiar, né. Saulo, quer falar um pouquinho desse período do Getúlio ou vamos ali para Juscelino Kubitschek, multinacionais chegando, o que tu quer destacar? Ainda antes eu quero destacar, até eu anotei aqui agora, fecha bem com o que nós estamos falando aqui, quando se fala do Getúlio ainda, mantendo essa linha política do Getúlio e a forma como ele agia na política, né, porque ele não era comunista, né? Isso é certo, não era socialista, né? Ele tinha dentro num dos livros de cabeceira, o livro do Augusto Conte, mas também não era positivista. Mas, porém, o Getúlio ele foi, vamos dizer assim, um ícone político e também não parecia, mas também intelectual. Pode não ter escrito nada, deixado nenhum livro, porque talvez a ação política dele não dava tempo para fazer isso. Mas deixou um legado muito grande nessa questão, inclusive política. Ele também, por exemplo, tentou cooptar o Prestes, não conseguiu. Ele também tentou abafar um pouco o Salgado. Então, nós temos aí um comunista, tentou flertar com o Salgado, também não conseguiu. Aí temos o Prestes, que se filia ao Partido Comunista depois, e o Salgado fascista. Então, Getúlio, querendo ou não, namorou com os dois lados. E também flerta, de uma forma, lá no início, com o próprio Mussolini. Mas também não dá para chamar o Getúlio de fascista. Então, esse é o Getúlio. Estava jogando com o que tinha na época. O interessante do Getúlio é que, no momento, pegando o contexto da Segunda Guerra Mundial,
do crescimento do fascismo e do nazismo, o Getúlio ele declara guerra em 22 de agosto de 1942 declara guerra ao nazismo. Declara guerra ao nazismo, aí depois os pracinhas vão para a Europa, vão para a Itália, e aí o Getúlio, o que ele ganha com isso, fazendo essa aliança com os aliados? Nós ganhamos aqui o processo de industrialização do Brasil a partir do quê? O crescimento desse processo, o grande impacto desse processo, a partir da criação da siderúrgica nacional. O Getúlio ganha dos Estados Unidos uma siderúrgica. Ele ganha uma siderúrgica e nós temos a base, inclusive, para iniciar, inclusive, a partir daí, a própria questão da Petrobras depois. Então, o Getúlio começa a ganhar corpo dentro de setores da indústria nacional. Isso é interessante. Tanto da indústria nacional, porque aí nós vamos começar a ter uma divisão entre a indústria nacional e a indústria internacional. Ele vai ser aliado da indústria nacional e, ao mesmo tempo, vai ser combatido pelo capital estrangeiro. A partir daí, o Getúlio começa a ganhar amigos e inimigos. Inimigos que são ligados ao capital internacional, ao imperialismo internacional, inimigos dentro do Brasil, como o próprio Carlos Lacerda. Nós temos a UDN, que passa a ser um partido entreguista, traidor da pátria, e também temos partidos que são aliados ao Getúlio, como ele cria 2 partidos, um partido para manter a burguesia nacional, que é o PSD, e um partido para fazer o que o Rafa acabou de falar, ter essa relação com os trabalhadores dentro do movimento sindical, que é o PTB. Esse era o Getúlio. Então, o Getúlio, tu é vamos dizer assim, um comunista que está elogiando o Getúlio. Não, eu estou falando o que o Getúlio fez em relação ao desenvolvimento industrial do Brasil, o que ele teve que fazer politicamente. Sim, no período E, de certa forma, contemplou os trabalhadores também. Exatamente. A questão dos trabalhadores, quando nós falamos assim, o Getúlio ele conseguiu desenvolver e conseguiu também, inclusive, nós falamos, além da questão da indústria, nós temos as leis trabalhistas, porque o Getúlio não deu nada para os trabalhadores. No momento que os trabalhadores buscaram lá atrás, no início do movimento sindical, antes lá em 1906 com a criação da Confederação Operária Brasileira, 1917 com a greve geral, a primeira, essa pressão foi feita pelos trabalhadores, criação dos sindicatos, enfim. O Getúlio apenas ele fez o quê? Ele chegou à conclusão que sim, ou ele fazia isso, ou o processo revolucionário ou a radicalização podia aumentar. Ou ele concedia os anéis, ou ele ia perder os dedos. E ele tentou convencer o empresariado disso. Ele chegava para os empresários, não, vocês vão fazer isso que eu estou dizendo, porque é melhor fazer isso, vocês gastar um pouco mais aqui com 13º, com férias, com isso, com aquilo, porque senão os caras vão tomar. Claro que história não tem C, mas o Getúlio conseguiu prever, fazer essa visão política, não é previsão, uma visão política. E aí eles criam um partido ligado aos trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, criam um partido ligado à burguesia nacional e manipula o jogo político. No momento, todo mundo diz, o Getúlio foi fascista. Não, teve sim flertes com a Itália, mas se alia, principalmente com os Estados Unidos, para combater o nazismo e o fascismo, mas daí, em cima disso, ele ganhou uma siderúrgica nacional. E quando é que temos não sei se uma ruptura, mas uma transição desse período do Getúlio ali com o Juscelino já, mais recente? Como é que... Eu acho que um grande nome, assim, na questão da industrialização, que é nosso tema, depois do Getúlio, eu acho que foi o Juscelino, né? Quando ele faz aquele plano de crescer 50 anos em 5, né? Não, é isso, né? 50 anos em 5. Aí vão ser instaladas as indústrias automobilísticas no Brasil, né? Importante para que o Brasil se desenvolva, né? Então a gente vai ter uma série de montadoras chegando ao Brasil e iniciando as operações. A Volkswagen, a Ford, a GM, né? E é um período em que essas indústrias elas geram muitos empregos, né? Uma fábrica gerava assim muito emprego, muita mão de obra, coisa que do tempo para cá se perdeu bastante, né? Por exemplo,
Eu acho que hoje, no setor automobilístico, se emprega 1/4 do que já foi empregado nos anos 50, 60 e 70. Tá? Então, a gente vem sofrendo esse processo de desindustrialização, acredito que desde os anos 80, né? Mais forte, assim, né? E agora, retomado, né? Retomado aí, a gente teve a notícia há pouco tempo sobre esse novo projeto da industrialização nacional, algumas fábricas, algumas montadoras aí recebendo já anunciaram que vão investir recebendo pesado um bom aqui, investimento, né? Então, isso anima a gente, né? Por quê? Porque quando se emprega na indústria, quando a gente está falando do emprego desse tipo, é um emprego de qualidade. É um emprego que tem salários valorizados, direitos respeitados, né? E participação de lucros também impressionantes em alguns casos, né? E isso tudo vai para quê? Vai para o bolso do trabalhador, né? E o trabalhador faz o que com isso? Gasta na própria cidade, gasta no próprio país e desenvolve, gera toda uma cadeia produtiva, né? Com essa questão aí. Então, acredito que a partir dos anos 80 o Brasil começou um processo acelerado de desindustrialização, tá? E agora a gente está vendo uma retomada. O assunto é amplo, né, pessoal? É bom, a gente vai conversando, mas daqui a pouco já está terminando o episódio. Então, eu vou dar um encerramento aqui, mas para a gente não deixar cair a peteca. Saulo, o que desse Nova Indústria Brasil, esses aspectos históricos que vocês trouxeram, ele pega alguma coisa, ele se aproveita, ele aprendeu com erros, acertos do passado? O que tu acha? Quando eu falei da Petrobras, eu vou usar para nós poder ter, né, uma conclusão assim, né, mas eu vou usar o exemplo da Petrobras. E vou usar imagens, né, eu vou tentar aqui lembrar de duas imagens. Da criação da Petrobras, em 1953, com o decreto do Vargas. Com a campanha Petróleo é Nosso. Exatamente, quando nós tivemos a campanha Petróleo é Nosso, que inicia lá ainda com a UNE, movimento estudantil, grandes setores da sociedade, amplos setores da sociedade, trabalhadores, partidos envolvidos, aonde nós temos a imagem do Getúlio com a mão de petróleo, com o petróleo. Ele mancha, coloca lá o petróleo. E fazendo uma relação do então presidente Getúlio Vargas, nesse processo de industrialização e a importância da Petrobras para o Brasil e se manter a Petrobras no Brasil, para o Brasil e no domínio do Estado brasileiro, vou lembrar do pré-sal, do investimento que o Estado fez no pré-sal, que eu vejo que foi um novo avanço, um salto de qualidade, e agora se dá um novo salto de qualidade com esse projeto da Nova Indústria Brasil. E vou lembrar da imagem do presidente Lula, que ele, inclusive com a mão, que ele não tem um dedo, que ele perdeu trabalhando, perdeu na metalúrgica, perdeu no torno, também com o petróleo. Então essas duas imagens demonstram a participação, a importância de ter um governante que tenha sim interesse em desenvolver o Brasil de forma que crie emprego, soberania, ampla democracia e que os trabalhadores sejam beneficiados com isso. Sim, a luta de classes vai continuar, o enfrentamento continua, mas vai minimizar muitas coisas, principalmente no bolso do trabalhador. Rafa, concordo, o Nova Indústria Brasil tem paralelo na história, é algo novo, é uma retomada? Eu acho que, como tudo na história, é algo novo, mas que traz traços do passado, né? Quando o Saulo pega aqui essa questão que o Getúlio queimou sacas de café, a gente tem que contextualizar isso naquele período da crise econômica de 29. 29, perfeito. Então, para se valorizar o preço daquilo, do café, ele teve que queimar alguns para que os que fossem para o mercado fossem com um preço valorizado. Isso é o quê? É a intervenção do Estado na economia, tá? O que a gente fala, quando a gente fala industrialização, um projeto de industrialização, é isso. É a intervenção do Estado, né, na economia novamente. Isso faz com que
os preços se regulem, isso faz com que novos empregos sejam criados, né? E que o desenvolvimento social aconteça. Então, existe sim algo de novo, mas carrega o passado também, né? Muito bem. E encerrando já então, obrigado, Rafa, por ter participado novamente aí. Rafa, idealizador aqui do Pode Sim e professor de História agora. Obrigado. Tá certo, eu agradeço, viu, Márcio, Duda, Saulo, agradeço mais uma vez o convite, é sempre bom estar aqui e sempre que precisar, estou aqui. Valeu, Muito um abraço bem. aí, queridos ouvintes. Saulo, brigadão por ter participado. Mais essa aula de História também aqui, 2 historiadores, professores de História, e até que, enfim, é um recordista de participações, o Saulo, e não tinha levado a caneca para casa ainda. Eu que agradeço mais uma vez o convite, agradeço a equipe, Duda, Márcio, o parceiro de sempre aqui, o Rafa, historiador, professor e também Trabalhador metalúrgico, dirigente sindical. Então ele consegue unir tanto a parte mais da teoria do conhecimento junto com a prática. É por isso que tá ficando tudo branco esses cabelos, é muita função, viu? Obrigado. Muito obrigado a vocês e obrigado a todos que nos acompanharam pelo Spotify, pelo YouTube e também pela Rádio Comunitária Vanguarda, e até o próximo episódio do Pode Sim, podcast da categoria metalúrgica.